clicar aí, não precisa nem sair da live. Só é clicar ali e seguir Kelly Abel terapeuta, Marcinelli mentora, e vamos que vamos, porque nós somos mulheres líderes, e para a gente só tem um jeito, dar certo, desde que venhamos nos posicionar da maneira que o dono das nossas almas, do nosso ser, quer. Boa noite, Alessandra. Então, Marcinelli, se apresente. Vamos começar com a nossa oração e vamos que vamos. Boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais véspera de lançamento de mentoria cristã líder com autoridade, porque isso é que nós somos. Somos mulheres líderes, mulheres que nasceram para vencer. Então, eu sou a Marcinelli Bentes, mentora de mulheres cristãs. E estou aqui mais uma vez com a minha amiga, parceira, que a gente tem muitas ações, aí vem muita coisa boa junto, é sempre um grande prazer. E hoje o tema, se ele é relevante, já tem até um rebuliço lá nos grupos que eu administro sobre esse tema, então nós vamos conversar exatamente sobre a questão da liderança. Nós vamos dar hoje, né, Kelly, vamos falar sobre 5 comprometimentos, 5 itens importantes para você ser uma líder que impacta, uma cristã que impacta na vida dos outros. Você precisa desses 5 itens que nós vamos conversar hoje. Fiquem conosco, gente. Fiquem conosco e prepare papel e caneta, porque as dicas são top das galáxias. Então, se você quer mudar a chave da sua vida, quer mudar o cativeiro, que você está se sentindo desanimado, desmotivado, apático diante das dificuldades, tá pensando assim, poxa, o mês de abril está quase acabando e eu não consegui realizar nada. Hoje é o dia, Deus nos deu o dia chamado hoje para você, começar a ressignificar, a se posicionar, que o tempo, voa. Então, vai passando. Então, papel e caneta para poder, não perder nada, nada, nada. E o que é bom para a gente compartilha. Então, aproveito a oportunidade para convidar vocês, mulheres poderosas, a clicar no aviãozinho, nessa gaviotinha aí, e convidar mais 5, mais 10, mais 15, vamos que vamos. Aqui, achei. Isso, bem aqui embaixo. A Marcinelli está mais perto da gaviotinha do que eu. É só mandar para as pessoas. Exatamente. Porque, Marcinelli, o que é bom para a gente compartilha. Porque a mudança que a gente quer vai alcançando outras mulheres. E uma vez que uma mulher, uma líder da sua casa, líder da sua vida, ela se posiciona, ela se assume o bastão da liderança na casa dela, ela vai impactar a família dela. Vai impactar todos que estão aqui ao redor. Por isso que a gente sempre costuma dizer que a mudança que eu quero tem que começar a partir de mim. Para que as coisas começam a se alinhar. Então, vamos que vamos, Marcinelli. Primeiro tópico, nós vamos falar de quê? Que rufem os tambores. Sim, nós vamos primeiro, vamos orar, né, Kelly? Você falou no início. Isso é que eu estou agitada. Desculpa. Estamos agitados. Eu digo que eu estou em ponte aérea, viajando para Belém. Coisa linda. Vamos orar então, Kelly. Você ora ou eu oro? Amém. Pode orar. Você ora começando e eu oro finalizando. Então tá perfeito. Vamos lá. Todas, meninas, vamos fechar nossos olhos. Por que é importante fechar os olhos? Porque a gente se conecta só com Deus. E Deus, vocês sabem que Ele entra na nossa mente, porque a nossa mente é de Deus. Já o inimigo não entra. Quando uma pessoa diz assim, como eu vou combater
o inimigo só é calado em silêncio. Pode combater, porque quem só entra na tua mente, se você é realmente conectada com Deus, é só Deus. Por isso, vamos fechar nossos olhos e nos conectar com Deus. Senhor Deus Pai Celestial, muito obrigada por este momento, por esta reunião. Estamos aqui com todas essas mulheres abençoadas, maravilhosas, para mais uma vez aprendermos tudo o que vem enriquecer a nossa vida, nos tornar mulheres vitoriosas, que é isso que tu queres para a nossa vida. Tu nos levantaste para fazermos a diferença. Toma conta deste momento que foi feito para a tua honra e glória. Amém. Amém. Então, vamos, Marcinelli, qual o primeiro tópico que temos para compartilhar hoje? Isso, que é das 5 características das mulheres que impactam compromisso. O primeiro tópico. Quando a gente fala assim, compromisso, muitas pessoas já elas relacionam. É o que realmente eu falo, é o que como é que eu estou, é o que eu vou cumprir. Sim, mas para você, primeiramente, ter um bom compromisso, para você, para as pessoas te verem, ser impactada nesse aspecto do compromisso, primeiro você tem que ter o compromisso com você mesma, e você falou lá no início. E para eu ter esse compromisso, eu não tenho que verificar o meu grupo, as pessoas, com a minha vida só naquele momento. O mais importante é a longo prazo. É o famoso você plantar para depois colher. Então, o que acontece? As pessoas, elas se colocam para liderar um grupo, ou então aquele líder é momentâneo, aquele daquele momento, daquela ação, mas elas querem que seja tudo para agora, tudo para aquele momento. Então, elas se comprometem naquele momento, elas estão lá conversando, mas depois não dão assistência no decorrer, porque tudo que vem realmente de Deus, que vem realmente o resultado bom, ele não é instantâneo, ele não é na hora. Então, quando você se compromete a fazer a obra de Deus, você tem que ver o seguinte, mulheres, se vocês querem impactar a vida, vocês não vão começar a impactar, vão falar hoje, você sim, vão ter pessoas que vão sair impactadas, mas vão ter pessoas que vão ver o resultado dessa tua ação, dessa tua palestra, desse teu momento em que você realmente deu uma palavra, às vezes daqui a 5 anos. Eu mesma já recebi mensagens vindas de Deus que eu fui perceber na minha vida depois de anos. E quando eu falo depois de anos, não é coisa de 1, 2 anos. Depois de 7 anos, 8 anos, eu digo, olha, isso aqui foi a promessa de Deus, foi que aquela pastora conversou comigo, foi aquela ação. Eu vou te ser bem sincera, para te ver a questão do compromisso, que quando você tem compromisso, que você continua o seu dia a dia com a palavra de Deus, você não pode só pensar a pequeno prazo, assim, a longo. Mas primeiro você tem que se preparar. Então você tem que começar logo. E um exemplo grande que eu vivi ano passado foi uma pessoa, a gente se reencontrou depois de, eu acredito, uns 15 anos por aí. E ele falou assim, aquela palavra, aquele momento que a Marcinelli sentou comigo, ele até falou assim, me ensinou, né? Hoje em dia, eu digo o quanto é importante, ou seja, eu fui colher um fruto depois de 15 anos. E eu ainda estava ali, ele falou, eu fico, e você continua. Então, não é para ontem. O seu compromisso com a obra, quando você assume, ele tem que ser a longo prazo. Você tem que perceber isso. E tem que começar por você. Você está comprometido? Você está comprometido com Deus? O que você precisa? Aí a gente vê muito a questão da mudança da mentalidade. Ela tem que se tornar natural. Você tem que ver isso naturalmente já no seu dia a dia, o seu comprometimento. Hoje eu vou acordar e eu vou para uma reunião. Mas essa reunião eu divulguei 1 ano, e direto, e todo mundo animado, tinha 1000 pessoas dizendo que vão. Você chega lá, de repente se depara com uma pessoa, você vai dizer, não vou fazer, vou adiar, não. Você vai fazer, você vai entregar, porque às vezes Deus preparou para aquele momento só aquela pessoa para estar com você por algum motivo. Então, o seu compromisso, ele tem que ser primeiramente dentro de você. Eu estou comprometida comigo mesmo com essa ação, primeiro com Deus, eu me comprometi com isso, eu vou fazer, independente do que aconteça. E o resultado eu não vou esperar para agora.
Às vezes a pessoa ela sai impactada, mas ela só vai te dar o testemunho. É muito difícil a pessoa dar o testemunho logo no mesmo momento que foi impactada. São poucos, Uhum. mas às vezes É, porque as pessoas esperam, né, o decorrer para confirmar. Vai ser lá adiante, né, Kelly? exatamente E pode isso. contribuir, isso, contribuir um pouco com a gente, principalmente essa parte psicológica, que você, como terapeuta, é perito, ou da questão do comprometimento. Ele tem que ter a mudança da mentalidade, o Tem que ter aceitar, para ser natural na exatamente sua isso. vida. É, e você, quando você se compromete, você começa a estabelecer estratégia, estabelecer foco para que você venha honrar aquele compromisso que não é com Kelly, não é com Marcinelli, é primeiramente com você. Porque o que eu costumo dizer, que a sua vida é única, os seus sonhos são únicos, o seu propósito de vida é único, a sua vida só você vive. Então, uma vez que uma mulher líder, a gente quando fala líder, nós temos que ser líder primeiramente da nossa vida. É, E a exatamente. gente tem que se comprometer, Marcinelli, com nós mesmas nas mínimas coisas, como ir ao médico, fazer exame preventivo, fazer exame de mama. Hoje mesmo eu fui no médico, que eu fui numa mastologista, e eu estava conversando com uma senhora que ela sentou do meu lado, que ela está com câncer de mama, fez mastectomia, e ela falou que ela estava contando que ela não se respeitou, tinha várias crenças limitantes e agora teve que tirar o quê? As duas mamas. Sendo que se ela tivesse ela tivesse um compromisso com ela mesma de buscar ajuda, de admitir que o que acontece com o vizinho pode acontecer consigo mesmo, ela mesma falou assim para mim, eu poderia ter evitado essa doença. Tem pessoas que não têm compromisso consigo mesmo, vai ter com outros, com outras pessoas. Quando se aproxima de mim, às vezes a pessoa diz assim, isso é falta de amor pela humanidade. Em primeiro lugar, quem não se compromete, depois que você é comprometido com você, com o seu propósito, com a sua missão, e é por isso assim que vai ficando muito natural você fazer as coisas com compromisso. E estudar bastante, analisar, por exemplo, essa mentoria que eu vou fazer agora, para chegar para que são 10 aulas cada aula, eu tive que me comprometer, em primeiro lugar, com conhecimento, em estudar, em buscar, ir atrás. Não adianta você fazer alguma coisa de qualquer jeito. Eu sempre digo assim, que Deus, Ele gosta, Ele usa o vaso que Ele está pronto para ser usado, não é um vaso vazio. Às vezes a pessoa diz assim, deixa Deus te dar, Ele vai te usar. Mas sempre eu dou o exemplo da burrinha de Balaão. Ninguém quer ser a burrinha de Balaão. A É, gente quer ser Esther, a gente quer ser Ruth, a gente quer ser Débora, que foram mulheres que se prepararam para ser usadas por Deus, realmente buscaram conhecimento, se comprometeram, em primeiro lugar, se comprometeram com Deus e disseram, eis-me aqui, eu vou fazer, mas se comprometeram. Esse é o nosso primeiro item, muito importante para a gente poder ir avançando. exatamente isso. O primeiro, então, quem não anotou, anote aí. O primeiro é o quê? Compromisso. O compromisso. E o segundo, Marcinelli? Paixão pelo aprendizado, a busca pela excelência. Gente, esse item aí eu amo demais. Quem ama está atrás de sabedoria, está atrás de conhecimento, quem ama ler livro, ler a Bíblia, quem gosta de estar atrás, gente, esse item aí, ele é muito bom, ele é primordial. Então, você tem que ter paixão pelo aprendizado. E ter paixão pelo aprendizado é você estar com a mente aberta
para ouvir outros. Na hora que você vai para uma conferência, vai para uma palestra, você vai pronta para ouvir. Você vai para um culto. Tem pessoas que saem do culto e dizem assim, ah, aquele culto não foi legal. Tinha uma pessoa assim, tinha uma criança andando. Eu digo, não, peraí. Você foi, a tua paixão indo era pelo aprendizado que da palavra, de escutar Deus. Então, se aquela irmã estava, sei lá, de um jeito, tinha uma criança andando, você tem que ir concentrado no que realmente você vai aprender. Ou então, tem pessoas que elas falam logo assim, ah, mas isso aí eu não... Eu tenho outra versão, eu tenho... Então, está aberto o aprendizado. E buscar o aprendizado de forma contínua e claramente Isso. priorizado. Olha, aprofundar, você vai aprofundar suas habilidades e conhecimentos, até vai se tornar um hábito de tanto que você vai aprimorar. Aprimorar suas ferramentas, selecionar instrumentos eficazes, seus métodos. Você só consegue isso quando você realmente, você tem paixão por conhecimento. Você quer, assim, cada vez mais, ai, gente, eu quero ler. E eu aconselho vocês não só lerem assim na internet, no e-book, terem também o livro físico em mãos. Eu tenho ainda, gente, eu sou das antigas, ainda tenho livro. Livro mesmo, em mãos, Isabel tem um monte aí. E Aqui, ó. assim, tem bastante. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem a Bíblia mesmo, física. O De celular, você tem a papel. Bíblia de papel, tem no celular, mas quando você vai ler no celular, se vocês concordam comigo, escreve aí. Se não concorda, me diga não concorda. Quando você vai ler aqui a sua Bíblia, aqui no seu celular, o que acontece? Você acaba se distraindo, vem alguma notificação, alguma coisa. Quando você senta aqui no seu espaço, pega a sua Bíblia mesmo, de papel, quer dizer, aquele, você vai ler, não vem notificação. Acho, meninas, assim, quando a gente lê a Bíblia mesmo, a gente olha para ela. Então, eu estou mostrando aquela minha paixão que eu tenho pelo aprendizado, eu estou concentrada, eu estou aqui lendo só eu, e deixo o celular de lado, porque eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu leio pelo celular. Eu falei, eu sempre gosto de fazer o teste para não dizer assim que, para eu depois não dizer assim, peraí, eu não estou permitindo. Mas chega lá, aquelas notificações de WhatsApp, de não sei o quê, vai me distraindo. Então, assim, eu já consegui ler 3 vezes a Bíblia inteira, novamente, estou na 4ª vez, porque eu deixo tudo de lado. Então, é a paixão pelo aprendizado. Quando você vai estudar alguma coisa, é aquilo, é aquela concentração. E você vai conseguir impactar a vida, porque quando você vai fazer uma palestra, ou um aconselhamento, uma mentoria, você realmente leva aquele conhecimento, porque você concentrou nele. Você não assistiu de qualquer jeito, você não passou rápido, você não pulou nada, gente. Paixão por aprendizado é isso, é concentração, é mergulhar, é criar um hábito. Todo dia eu vou dar uma lida, todo dia eu vou fazer isso. É, e é assim que a gente aprende, é assim que a gente concentra. Olha, tem horas assim que quando eu leio a Bíblia eu me emociono, às vezes até, sei lá, é um É, negócio assim que, porque é o só livro, eu tenho uma velhinha e a já. Bíblia é o único livro que o autor conversa com a gente. E é incrível mesmo, né? Tem umas coisas assim que parece que a gente diz assim, meu Deus, escreveram para mim, como é que pode isso? É, Foi para mim, não tem outro exatamente jeito. isso. E você É. viaja, né? Uhum. E a Bíblia é um manual para a vida. E independente de qualquer credo, de qualquer religião, a Bíblia é a obra master da criação. Isso é verdade. Tudo está ali. Para quem crê, para quem não crê, leia. E se tem dificuldade não precisa fazer muita coisa, não. Leia um versículo.
Comece gerando o hábito de ler um versículo por dia. E naquele versículo, o Espírito Santo vai começar a te convencer. Porque quem convence não é Kelly, nem é Marcinelli, não é o vizinho, não é A nem B. É o Espírito Santo. Ele que te convence das atitudes que desagradam e as que agradam o coração de Deus. Isso é verdade. Então, quem tem dificuldade, não tem o hábito de ler, leia um versículo. Sem compromisso. Leia um versículo pela manhã, leia um versículo ao se deitar, antes do almoço, mas leia. E ali você vai começar o quê? A ter inspiração. E você vai ver o quanto a sua vida vai começar a melhorar. Isso é a questão mesmo de você, da paixão. Você começa a ter aquela porque a paixão, ela é algo assim que você quer estar toda hora, né? A ardência, ela tem que ser diária, então a paixão, ela não pode passar. Então, quando você tem essa paixão pelo aprendizado, essa paixão pela leitura, todo dia você vai, tipo aquele namoro mesmo, né? Na fase do apaixonado. Você vai querer estar junto, vai querer estar falando, conversando. Então, por isso, assim, que você tem que se apaixonar. Quanto mais nem que fosse você lê, se apaixona. Quanto mais lê, mais você se apaixona, não é isso? E o terceiro item, né? Posso passar? Pode! É trabalhar em equipe. A empatia e a inteligência emocional. Então, você trabalhar em equipe primeiro, como a gente vem sempre falando, é se capacitar. Capacitar a si mesmo para poder você trabalhar com todos juntos. É entender que existe uma união. Por isso que o nome é em equipe. Quem não consegue trabalhar em equipe, não consegue ser um grande líder. Não é você chegar e mandar, eu mando, o resto obedece. Tem que saber delegar, fazer gestão de pessoas, tudo isso, assim, a líder, ela quando tem equipe, ouvir, ter a empatia, saber o que realmente está acontecendo. E ele se faz, aqui ele se faz algumas perguntas, né? O líder, quais são as coisas certas para nós? Olha aí, você faz uma roda de conversa e você coloca, quais são as coisas certas para nós? E você vai ouvir as pessoas. E aí, dependendo de como as pessoas vão falando, o que é o certo, mas também, como eu faço isso direito? E os componentes da equipe, eles vão dando as respostas. Então, junto, vocês vão construindo o trabalho em equipe. Ele não fica um trabalho que você trouxe todo pronto. E o trabalho em equipe é importante nesse sentido, que você não entrega nada pronto, você constrói junto. Você leva a ideia, mas a construção, como ele vai ser feito, vai ser em equipe. E para isso a gente tem que ter uma coisa assim muito dentro da gente, a humildade de saber ouvir a opinião dos outros e com isso a gente cresce, a gente saber que o outro também tem a contribuir. Isso é equipe. Gente, fazer uma roda de conversa é a coisa mais saudável que tem dentro de uma equipe. Mas o líder, ele tem que estar pronto a ouvir, porque nem sempre vai ser de acordo com o que realmente ele pensa, que realmente ele quer, como ele pensou, ele analisou. E para isso, ele tem que confiar. Trabalho em equipe assim, você confia na sua equipe, você é melhor nem estar. Não é ficar imaginando se acontecer. É acreditar, né, Kelly? É confiar. Isso aí. E Paula, boa noite. Marcinelli, e agregando ainda o que você falou, uma vez que o líder compartilha a sua ideia, a sua visão, ele vai fazer gerar
sentido e propósito na vida das outras pessoas. As pessoas que fazem parte da equipe vai fazer sentido, era a palavra que eu estava buscando. Porque se eu chego, eu falo isso por mim mesma, porque eu e meu esposo, nós somos líderes do departamento de casais lá da igreja, casais e família, e nós temos um grupo de casais que lideram conosco. Então, quando a gente traz a ideia, a gente compartilha a nossa ideia com eles, porque o líder, a gente costuma dizer que o líder é o que vai na frente, é o que tem a visão para poder iniciar o trabalho, sendo que ninguém faz nada sozinho. Então, uma vez que a gente compartilha aquela ideia, aquela visão que nós temos, a equipe vai começar a fazer o quê? Sentido. Vai começar a fazer sentido e todo mundo vai começar o quê? A interagir naquele mesmo propósito. Assim mesmo é como nós somos o quê? A líder na nossa casa. Eu não sei por que Deus está me incomodando muito, que sempre me vem a ideia da mulher que é dona de casa. É muito importante nós, mulheres donas de casa, a gente compartilhar o propósito com os nossos filhos, com o nosso marido, com nossos filhos. Porque uma vez que todas as tarefas são divididas, fica o quê? Bom para todo mundo. E a mulher líder da sua casa, uma vez que ela compartilhou as tarefas, ela não vai se sentir tão desgastada. E uma vez que os liderados, que são o quê? Os filhos, vão começar o quê? A entender que a mãe, ela é de carne e osso e que ela tem limites. Verdade. Que ela se cansa. Ela é a líder, mas ela conseguiu colocar que todo mundo entendesse que são uma equipe. Exatamente. Uhum. Ela liderou essa mudança em todos, né? Essa mentalidade que todos precisam estar juntos. Isso aí, Paula. Paula colocou aí interessante, ó, fica menos pesado. Aqui todos fazem um pouquinho. Exatamente, esse é o trabalho em equipe, a empatia, que todos entenderam que realmente cada um precisa fazer a sua parte, sendo que todos chegaram a um acordo. E isso mesmo, Paulo, você é a líder e você está liderando uma equipe. O que você fez? Você colocou a mudança de mentalidade nas pessoas, a empatia, que seus filhos, na hora que ele tem a empatia por você, ele começa a entender que você precisa realmente do apoio, que todos precisam se ajudar, e ele vai entender. E aí você pode dizer assim, nós somos uma equipe, porque, olha, vou ser bem sincera, tem famílias que não trabalham em equipe. São famílias consanguíneas, mas não aquela família no sentido de união. E a dona de casa, ela se desgasta demais e ela fica cansada, ela está 24 horas ali trabalhando sem remuneração, né? Porque todo trabalho é justo. Tem gente que diz assim, eu fico triste. Ah, minha esposa não faz nada, ela só fica em casa. Ela trabalha mais do que muita gente, trabalha até mais do que quem acabou de falar. E isso tudo é em benefício de todos, porque quando você trabalha numa empresa, Kelly, você faz uma tarefa, você é contratado, digamos assim, para ser secretária, ficar lá, atender, recepcionar, fazer a agenda. Outra pessoa é contratada para quê? Para fazer a faxina, outra para fazer o cafezinho, outra. Então, ou seja, a dona de casa, ela faz o todo, ela é responsável pelo todo. Então, por isso que quando ela é uma líder, então ela ensina a todos que vai ser um trabalho em equipe, ela vai o que? Gerenciar. E o nome certo para a dona de casa é o que? Elas são gerentes do lar. Elas são diretoras do lar. Isso aí. Então, gente, é verdade. Se você for analisar, o gerente
de uma empresa, o diretor de uma empresa, o que que ele faz? Ele vê o todo, ele coordena, ele supervisiona o trabalho de todo mundo. Sim, então já sabe, a partir de hoje, Não dona de casa, eu sou a fico. gerente do lar, eu sou a Eu sou coordenadora, gestora. sou gestora, sou a diretora, olha meu cargo, mas é o cargo mesmo. Ela chega, meu filho, arruma aqui tua cama, faz isto, faz aquilo, ela está o quê? Delegando tarefas. Ela está fazendo o Isso. mesmo que aquela ou aquele gerente, aquele gestor da empresa está chegando e dizendo, olha, tua função é esta, tu faz isto, isto. Não é a mesma coisa, meninas, não é? E Então, aí? vocês fazem Manda isso. coraçõezinhos aí, vocês que estão aí na live, se estão gostando do nosso assunto, interage aí conosco. Paula, manda aí. A Paula já distribuiu as tarefas de todo mundo É aqui. uma grande Agora manda os líder. coraçõezinhos. A Paula é uma grande Oi? líder, já percebi, ela sabe fazer uma gestão como ninguém. A gente tem que aprender com a Distri- Paula. É isso aí, a Paula é a gestora do lar e faz muito bem. E aqui todos com um acordo. É exatamente É, isso, gente. a diferença é que na Interage. empresa você assina, né? Você assina lá qual é o. Tem todo um acordo da empresa. A gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso. E lá você assina o contrato. Então, na casa da Paula, existe sim também esse contrato, o acordo que se faz, cada um faz sua tarefa. É exatamente isso, tá vendo? Você é uma líder, uma grande líder do lar. Eu digo assim que eu sou líder do lar. Eu sou, eu sou líder quando eu estou palestrando, porque lá eu estou comandando a equipe e eu sou líder do lar também, porque eu, em comum acordo também com meu filho, que ele, você já sabe, né, menino, 18 anos, tem que ter um acordo mesmo, bem lembrado E todos os dias. É horário para sair, para chegar, tudo isso, porque eu sou a gestora, então eu sou a líder, então tem que ter um acordo, tem que conversar, não é aquela coisa, não, eu vou chegar até horário, peraí, alto lá, vamos primeiro conversar, vamos primeiro saber para onde vai, tem... Sim, porque você sai da empresa, você chega, você trabalha numa empresa, eu acho incrível, às vezes respeito tanto de fora, não respeito a própria família. é verdade. Você tem um horário, sai às 18 horas, não, mas deu 3 da tarde, eu já quero ir para casa, sai, não fala nada, vai levar falta, não vai? Vai ter a punição, não vai? Vai ser descontado no salário. Você, eu não posso porque eu tenho que cumprir horário. Mas para sair mais cedo, eu tenho que chegar lá no meu líder e dizer para ele, olha, eu vou precisar sair, eu vou precisar isto, eu vou precisar aquilo, dá uma satisfação, não dá? E por que você não dá também para o líder da sua casa? Então, os Isso filhos aí. eles têm que entender isso. Eles têm que saber que o pai, que a mãe são líderes. E o casal é um respeitando o outro. Aí é uma liderança compartilhada. Não pode a mulher e o homem, é Exatamente. uma liderança compartilhada. E ocasional, que tem dias em que a esposa que está tomando a frente, mas tudo em comum é compartilhado. Aquela história do filho, eu posso sair, posso fazer isso? Pague lá com a sua mãe, ou seja, este gestor aqui, ele deu toda a liberdade para o outro tomar a decisão. Então, gente, isso aí é a questão do trabalho em equipe. O casal, ele tem que ter isso muito forte, para não dar encrenca, não tá B.O. Marcinelli, esse assunto aí eu vou anotar, porque depois a gente vai ter que fazer uma live sobre isso. Mas vem a nossa Liderança mentoria sobre, né? compartilhada. Oi? Isso, vem a nossa mentoria em breve, exatamente para Isso. os solteiros, divorciados, né, já tem viúva também querendo, exatamente que a gente vai trabalhar isso para você se preparar, como Esther se preparou para receber o seu rei. Mas isso aí depois a gente vai ver novas mentorias. E nós vamos para o quarto item, que já está terminando nossa live, né? E é verdade. Posso mandar aqui? Pode, O poder não só de pode tomar. como Olha, a deve. gente já até entrou um pouco, que é o poder de tomada de decisão. Decisão e competência. Não, gente, olha, decisão. Quando você toma uma decisão, você tem que ter uma consciência, que ela não pode ser aquela coisa emperrada, aquela coisa congelada, nós somos seres humanos, passíveis de falha. De repente, aquela decisão que foi tomada, a gente percebe que ela não
está sendo bem como se esperava. Então, você reconhecer os erros é uma oportunidade também para se aprender. Olha, não fui bem, eu reconheço que aquela decisão não foi bem acertada, porque às vezes as coisas mudam da noite para o dia. Por exemplo, a gente toma uma decisão, vamos abrir, só um exemplo, uma empresa aqui, ela vai ser, aí veio a pandemia. Não deu certo. Agora nós, terapeutas, né, vamos atender online. Não, mas eu jamais vou atender, vou isso, vou aquilo, me fechei. Não, faço parte da equipe, a escola. A escola foi o maior exemplo de tomada de decisões flexível. A escola ela foi feita presencial, a escola fundamental e tudo, mas veio a pandemia, tiveram as aulas online. Eu vi muitos pais dizendo, não, eu pago para ser presencial, mas não estava aquela situação toda. Então, teve que tomar uma decisão e a partir de agora, tudo bem, a proposta da escola é presencial, mas agora, devido à pandemia, ela vai ter as aulas híbridas, as aulas online. Então, isso também, o poder da tomada de decisão, você tem que estar você tem que analisar o todo para chegar e tomar uma decisão. Aí você passa a segurança. A líder que ela chega, gente, poxa, mas vamos tomar aqui uma decisão, mas eu não sei o que vocês acham, eu não sei, eu estou um pouco insegura. Se você está insegura, isso aí todo na mentoria, a gente aprende tudo. Você tem que chegar com segurança. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, como é a opinião de cada um. Quando você joga para o grupo, você não está dizendo, é porque eu estou indecisa, eu não sei que decisão tomar. Não, você está transmitindo o quê? Que você está respeitando a opinião deles. Isso vai te ajudar a tomar, porque no final das contas, quem realmente bate o martelo é o líder. É verdade. Então, o grupo todo dá, e você, na hora de bater o martelo, você tem que ouvir bem, analisar para bater. E se você viu que errou na decisão, errou, né? Voltar atrás não é feio. Pior é continuar no erro. Exatamente isso. É isso. Exatamente. Então, por isso que não tem assim, essa história de dizer assim, e agora eu vou continuar porque vai ficar feio para mim. Não é, né, Kelly? Não. E o líder, a diferença do líder para o chefe é exatamente isso. Porque o líder é você estar junto, é compartilhar da ideia, é você ouvir as ideias, você filtrar a ideia e gerenciar para que aquela ideia venha fluir da melhor maneira possível. Porque o chefe, ele tem a ideia e manda o outro a realizar a ideia que ele teve. Sendo que ele não fez a segunda tarefa, que foi o quê? O aprendizado. Muitas vezes, infelizmente, a gente se depara muito com alguns líderes que eles querem que o liderado, que a pessoa da equipe realize determinada ação que ele não sabe nem por onde começar. Por isso que é bom vocês que estão acompanhando desde o início e quem ainda vai assistir, anotar esses 5 passos, porque é igual uma escada. Um vai complementando o outro para poder o quê? Alcançar o sucesso. Então, o líder, para tomar a decisão, ele tem o quê? Que já ter o quê? A clareza da ideia que ele teve, compartilhar com os demais e ali, junto com a equipe, ele vai o quê? Filtrar. E vai o quê? De acordo com a habilidade de cada um, você vai o quê? Distribuir as tarefas. Ó, isso aí já é assunto de mentoria, hein? Você vai distribuir as tarefas porque um líder, ele vai conseguir observar. Esse ciclano A, ele é melhor para isso. O B é bom para isso. O C se desenvolve bem nisso. E você vai delegar as funções de acordo com a habilidade de cada liderado e vai
vai o quê? Ensinar eles ao quê? A desempenhar cada etapa para o objetivo maior, que é o quê? A realização da ideia, do projeto. Então, exatamente. Isso, continua. Então, tem o quê? O líder tem que ter a clareza, tem que ter a empatia para poder se desenvolver da maneira que possa envolver a todos da equipe sem excluir ninguém. Exatamente. O líder, aí a gente entra no último, né, item, que é liderar pelo exemplo. Tá vendo? Veio tudinho, começou lá e termina o quê? Liderar pelo exemplo. Aí você realmente se torna uma líder com autoridade. Por quê? Porque você vai seguir, iniciar sua jornada a partir de você mesmo. Você não pode chegar com a equipe e falar uma coisa e fazer outra. Tem pessoa que diz assim, não, mas eu quando estou aqui, eu sou líder, eu sou esse. Quando eu saio daqui, não, aí eu já sou de outro jeito. Não é assim, você é o espelho, você tá, principalmente quem aceita, né, a ser uma líder, uma missão, a missão assim, cumprir seu propósito, que é quando está conectada com Deus, o que você prega, você tem que viver, você vive. Você não pode ser uma pessoa, falar uma coisa e fazer outra totalmente diferente. Então, você tem que ser o modelo, tem que ser o exemplo. Então, as pessoas vão se espelhar em você, elas vão seguir você mais pela sua atitude, pelo seu exemplo, talvez mais pelo que você fala, porque o exemplo, ele fala muito mais do que as próprias palavras. Então, o líder, ele carrega essa responsabilidade, ele permite que os outros se motivem, mas ele tem que estar motivado para os outros se motivarem também. Ele inspira as pessoas, ele internaliza a liderança, então as pessoas também querem ser, porque elas veem como a pessoa é, como ela se expressa, como ela chega, como ela resolve as situações, como ela consegue escutar. E aqui eu anotei as características básicas da liderança, ela pode ser envolvida através de uma forte determinação. Isso é muito bom. Quando você está determinado que você realmente vai fazer, que é aquilo que você quer, que é o seu chamado, e que você determinou. E a tua determinação, quando uma pessoa chega contigo e diz assim, nossa, você é muito determinada, significa que aquela pessoa, ela te admira e ela está realmente te tendo como molde. Não significa que ela vai fazer exatamente como você fez, ela vai pegar, né, o modelo e vai adaptar ao jeito dela, porque você tem que ser autêntica também. Então, para as pessoas que gostam de aprender, elas vão se moldar. Elas vão realmente, não é aquela história, eu sou assim, que se quiserem vão me aceitar assim, ponto final. Não. Quando você realmente está liderando, está conectada com Deus, Jesus, ele não chegou, peraí, agora sou eu que estou aqui na Terra, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Ele veio com uma missão. Então, ele cumpriu uma missão do início ao fim. Ele seguiu direitinho o que realmente era a missão dele, determinado, perseverante, ele não se desviou. E olha que vieram muitas tentações, muitas coisas assim. Então, vai vir também para você. E quando tá, às vezes a pessoa diz assim, o líder ele precisa em alguns momentos ser mais reservado. Precisa. Em alguns momentos ele precisa ser mais, ele precisa aparecer mais, sim. Porque ele realmente está com essa missão. Ele está com essa missão de... Aí quando a gente está falando de líder, a gente sempre enfatizar que a gente não está falando só de pessoas que têm cargos de gestores, políticos, não. A dona Paula se encaixou aí na liderança. Eu já disse que ela é uma líder assim, que é determinada, com autoridade. Então, ele fica desenvolvendo ações. Ele pega na mão, ajuda, ele tem o seu posicionamento, ele vai junto. E na mentoria é isso que acontece. O líder,
porque ele está mentorando, ele vai pegar na mão, ele vai analisar. Não são pessoas perfeitas. Isso nós já falamos. De repente, tomou uma decisão, foi errada, ser transparente. Olha, aquilo ali, que aquela decisão não foi legal, não vamos refazer. A gente, como terapeuta, quantas vezes assim a gente vai atender, a gente tem tudo anotadinho lá do cliente, tudo, não, e a pessoa, qual é a primeira coisa que uma líder terapeuta, porque nós estamos liderando, na hora que nós estamos na terapia, nós somos a líder daquela sessão. A pessoa, ela está falando, mas nós que estamos lá liderando, monitorando, primeira coisa que a gente fala, olha, a gente já pode ter atendido 10, 20 vezes. Como você está? E aí, me fale. Primeiro é a gente que fala, Kelly? Não, primeiro é a pessoa que fala. Então, gente, isso é uma dica, assim, para o líder. E para ele ser mais assertivo, não que ele vá acertar 100%, que ninguém é perfeito, mas para ele ser mais assertivo, tem que ouvir. É um dos maiores segredos, assim, do sucesso, de tudo nas tuas ações, é o ouvir. E quando você escuta, eu quando vou atender, seja o que foi a primeira coisa que eu deixo a pessoa falar. Eu escuto. Quando ela está falando, aí eu estou realmente analisando de que maneira eu vou poder ajudar. Mas tem pessoas que já chegam logo dizendo, dando a solução. E ser o exemplo, porque eu vou te falar uma coisa, a pessoa que ela tá te tendo como líder, seja nas redes sociais, seja na igreja, onde for, ela está te observando. Para ver se realmente você faz o que você está falando. Deixa eu ver aqui da Paula. Então, sobre liderança é bem acessível para mim. Sempre fui bem determinada em tudo que vou fazer. Isso mesmo, Paula. Tem que ser determinada, porque se você não for, você desiste. Em algum momento da sua vida, você vai desistir, porque é muito mais fácil, Kelly, você se acomodar do que você seguir em frente. É muito, muito, muito mais fácil. Com certeza. E eu digo isso de carteirinha. É muito mais fácil você ficar na zona de conforto, é muito mais fácil você ser liderado do que liderar. Porque verdade. O liderado não paga o mesmo preço. Não. Você tem que abrir mão de algumas coisas, são escolhas da vida. Eu digo assim, que quando você diz, espera aí, eu quero realmente o professor, eu coloco nesse meio, você quer ser mãe, você quer ser realmente uma pessoa que vai ser um mentor, que vai ser... O mentor é o líder. Você tem que abrir mão de algumas situações, tem tudo na vida, acho. Você tem que ceder nos momentos. Sim. Relacionamento você cede e muito. A pessoa que ela não quer ceder em nada, eu acho assim que não dá nem para ela morar sozinha. Porque vai ter um momento que ela vai ter que ceder para ela mesma. Então não existe. Então a pessoa que diz assim, eu não estou cedendo para ninguém, mas eu digo, mas para você está direto cedendo, vai ter que ceder em algum momento. Não existe essa coisa de ser totalmente... sou eu faço, aconteço, você vai chegar no lugar, você vai dizer assim, eu quero você está com muita sede, muita mesmo. Aí chega lá, não tem água por nada, você chega numa comunidade. E a pessoa diz assim, não tem, nós temos só o suco. Não, mas eu não bebo suco, eu bebo só água. Você vai simplesmente morrer de sede, porque não tem aquele líquido, aí você vai tomar um suco, então tem água. Eu lembro que eu fui para uma viagem e eu levei, eu gosto muito de água com gás, levei água com gás e levei a outra sem. E na hora que a pessoa abriu, ela disse assim, poxa, quer dizer que eu vou morrer de sede porque só tem água, porque eu tinha colocado em cima, com gás. E fiquei olhando, eu disse, mas eu não estou falando, você não está preparado. Não está preparado para a liderança, para a vida. Porque a primeira coisa era perguntar, dizer, as pessoas são tão acomodadas que em vez dela perguntar e dizer assim, tem outro tipo? Perguntar, analisar, não, já foi logo dizendo assim, então eu nem devia ter vindo aqui, porque olha só o que ela trouxe. Ao julgamento. E tirava primeiro, eu coloquei 2 só, com gás em cima, o resto tudo foi sem.
Então, assim, tu tá vendo? São pessoas que não estão preparadas exatamente para estarem à frente, para a vida. Você chega na... Olha, se você não arrumar, se você mora sozinha, sua própria casa, você não for atrás da sua comida, você não vai dizer, ah, não, hoje eu vou ficar o dia todo deitada. Você tem que ceder para quê? Para você ir atrás do alimento, que ninguém vai trazer para você. Uhum. Então, não adianta você se fechar e dizer, não, é isso, e acabou e pronto. E aí você se torna exatamente o exemplo, como foi esse último item, Exatamente liderar pelo isso. exemplo, é você falar, você às vezes diz assim, ah, nós temos que ter empatia pela outra pessoa. Aí você vê uma pessoa que não está bem, você diz, ah, que isso, levanta, sacode a poeira, vamos lá, não é por aí. Ao invés de chegar com a pessoa e conversar e tentar entender ela, como você falou, como você pregou, como você colocou o Uhum. exemplo. E o ouvir é a melhor maneira É da verdade. gente realmente liderar, né, Kelly? Marcinelli, o nosso tempo está acabando. Olha como quando o assunto é bom, passa que a gente nem vê. Já Verdade. olhei aqui, daqui a pouco começa o Instagram mandar notificação que vai cair a live. Então, Então vamos. Marcinelli, faça as suas considerações e o desafio. Tá, vamos lá, gente. O desafio é o seguinte: você vai escrever no story, marcar a Kelly, me marcar e dizer assim, desses 5 itens que a gente colocou, deixa eu aqui falar eles novamente. Compromisso, paixão pelo aprendizado, se puder, eu vou já digitar aí. Jogar, trabalhar em equipe, poder de tomada de decisão. E o quinto, liderar pelo exemplo. Qual é o mais difícil para você? O mais difícil para você é a questão da liderança, é o compromisso, é a paixão pelo aprendizado, é o que realmente está sendo difícil para você no momento, é o trabalho em equipe, é o poder de tomada de decisão, é liderar pelo exemplo, aí você vai colocar no story, nos marcar, quem nos marcar a gente vai repostar e você vai ganhar uma mini mentoria. Comigo ou com a Kelly, você decide. Isso aí. Você escolhe, ou com as duas. É isso aí. Olha que chique, hein? Isso Aí não é para você vê qualquer a um, live e não. diz, o que é mais difícil desses 5 itens para você no momento? Porque às vezes no momento está sendo difícil, mas lá adiante já é outro item que é mais difícil. E nos marque que você ganhe essa mini mentoria com a gente. Né, Kelly? Ó, vou publicar aí e vou fixar para quem assistir depois, vai estar fixado. Isso, Aí, exatamente. Porque realmente está difícil para você. Então, o mais difícil para você ultimamente. convida então as meninas para o seu lançamento. Vamos lá, dia 20 de abril, o lançamento vai ter uma masterclass gratuita, dia 20 de abril agora, que nós vamos falar exatamente sobre a liderança, um cristão líder com autoridade. O grupo, o link está na minha bio, então você pode me mandar um direct dizendo eu quero participar, vai ser uma masterclass às 8 horas da noite, e assim com os temas bem mesmo para impactar. Estou com os temas muito bem preparados, que estamos no dia a dia, lançamento pela Escola de Mentores. Então, gente, esteja comigo, entre no grupo lá no link da bio, que lá nós postamos também conteúdos, e venha participar dessa Masterclass, que ela é gratuita. Então, você não vai pagar Aproveite, nada para aproveite. estar com a gente. E muito obrigada, gente. Obrigada por todos que estiveram presentes. Muito obrigada, Kelly, como sempre, juntas. Que Deus abençoe grandemente todas vocês. Um beijão no coração. Meninas, gratidão pela vida de vocês, gratidão pela oportunidade, por esse tempo de qualidade de compartilhamento que nós estivemos juntos, que momentos como esse possam acontecer várias vezes. E quem não me segue, não segue a Marcinelli, nos siga, curta e compartilhe.
Porque o que é bom, a gente compartilha com os outros, porque nós temos que fazer a corrente do bem, a corrente do que é bom, propagar o que é bom e o que edifica, principalmente o nome do nosso Senhor. Tá Amém. bom? Amém. Posso orar? Pode. Então, vamos orar para encerrar essa live de hoje. E creio que muitas verão por aí. Amém. Espírito Santo de Deus, eterno Pai, graças te dou, Pai, pela oportunidade de estarmos, Senhor, compartilhando daquilo que tu tem dado para nós, Senhor. Gratidão pela sua fidelidade, gratidão pelo teu cuidado, porque nós podemos declarar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Entrego, Senhor Deus, o restante desse dia diante da tua presença, que seu Espírito Santo seja conosco ontem e hoje, para todo o sempre. Amém, amém, amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Beijo, beijo, beijo. Não esqueçam da tarefa. Beijo. Beijo.